Ele a humilhou por anos, até que uma simples mensagem o fez desabar. Adeus, amor. E o milionário perdeu tudo, mas quando tentou voltar atrás, já era tarde demais. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Na cobertura de um dos edifícios mais imponentes da Avenida Paulista, Antônio Tavares ajustava a gravata de seda italiana diante do espelho. Seus olhos castanhos, frios como o aço que revestia seus arranha-céus, não demonstravam emoção. O empresário de 45 anos era conhecido no mercado imobiliário de São Paulo como o calculista, um apelido que carregava com orgulho. Sua fortuna, estimada em centenas de milhões, havia sido construída com a mesma precisão matemática com que agora organizava sua agenda digital. Senhor Antônio, o café está servido, anunciou Dona Zifa, a governanta, com sua voz mansa típica do interior de Pernambuco. Na sala de jantar, Luísa Mendes, sua esposa há 12 anos, já estava sentada. Vestia um conjunto elegante, cabelos perfeitamente arrumados, unhas impecáveis. Um quadro vivo, imóvel, quase decorativo na enorme mesa de mármore. Ela não levantou os olhos do tablet quando Antônio entrou no ambiente. Tenho reunião com investidores árabes hoje. Não me espere para jantar, ele disse, engolindo o café em 3 goles precisos. Luísa apenas assentiu. Aquela frase era tão comum quanto o nascer do sol. Havia anos que não jantavam juntos numa quinta-feira, ou numa segunda, ou em qualquer outro dia da semana, para ser sincera consigo mesma. A exposição no MAM é hoje à noite, ela comentou, sua voz suave e quase engolida pela acústica do apartamento de pé direito duplo. Antônio consultou. O relógio. Qual exposição? Perguntou distraidamente, já de pé, ajeitando o paletó. A que te falei semana passada, e no mês anterior. A que tem meu nome no convite, a que marca 10 anos desde que abandonei minha carreira para me tornar a Sra. Tavares. O tom dela não era de acusação. Era constativo, como quem lê a previsão do tempo. Antônio franziu o senho por um segundo, consultou o celular e fez um gesto afirmativo. Pedirei ao Marcos para remarcar a reunião, das 19h, disse, referindo-se ao seu assistente pessoal, enquanto digitava no aparelho. Estarei lá. Ele saiu sem beijá-la, sem olhar em seus olhos, sem perguntar como ela estava. O som do elevador privativo descendo era a trilha sonora que marcava o início de mais um dia na vida de Luísa Mendes Tavares, a arquiteta que um dia prometeu revolucionar o skyline de São Paulo, mas que agora era conhecida apenas como a esposa do Tavares. No escritório dela, um cômodo que Antônio chamava de seu cantinho, com condescendência mal disfarçada, Luísa abriu seu antigo caderno de esboços. Na página marcada com uma fita vermelha, o projeto que nunca saiu do papel. Moradas suspensas, um complexo habitacional sustentável que integrava natureza e urbanismo. O projeto que ela abandonou quando aceitou se casar com Antônio, filho de um amigo próximo de seu pai. Naquela época, o casamento parecia fazer sentido. A construtora Tavares precisava de legitimidade artística. A jovem arquiteta Luísa precisava de capital para seus projetos ambiciosos. O amor viria depois, todos diziam, em uma estratégia empresarial, com possibilidade de dividendos emocionais. 12 anos depois, a estratégia havia se mostrado um fracasso completo. Luísa fechou o caderno e olhou pela janela panorâmica. São Paulo se estendia a seus pés. Cinza, caótica, pulsante. Em algum lugar lá, fora estava a vida que ela poderia ter tido. Em algum lugar, em algum universo paralelo, existia uma Luísa que não havia cedido às pressões familiares, que havia seguido seu próprio caminho. Dona Luísa, a Regina da Floricultura, ligou confirmando o arranjo para o jantar de amanhã
informou Dona Zefa, interrompendo seus pensamentos. Jantar? Perguntou, confusa. O aniversário de casamento dos senhores, 12 anos amanhã. Luísa sentiu um gosto amargo na boca. 12 anos vivendo como um fantasma na própria casa. 12 anos sendo a esposa troféu, a assinatura social, a presença protocolar. 12 anos desaparecendo lentamente. Obrigada, Zefa. Pode confirmar. Quando a governanta saiu, Luísa abriu seu laptop e acessou um e-mail que havia chegado 3 dias antes. Era de sua antiga colega de faculdade, Cecília Rodrigues, hoje uma arquiteta renomada com projetos espalhados pelo mundo. Lu, a vaga de diretora criativa no escritório do Rio, ainda está aberta. Sei que você está aposentada, mas também sei que aquela mente brilhante não pode ficar adormecida para sempre. Pense nisso. Saudades, Ceci. Seus dedos pairaram sobre o teclado por longos minutos. Responder aquele e-mail significava confrontar 12 anos de escolhas, ou de não escolhas, para ser mais precisa. À noite, no Museu de Arte Moderna, Luísa circulava entre convidados com a taça de champanhe intocada na mão. A exposição Arquitetura Silenciosa reunia trabalhos de arquitetos que nunca saíram do papel, projetos engavetados por razões políticas, econômicas ou pessoais. É uma pena que seu nome não esteja aqui, Lu, disse uma voz familiar atrás dela. Cecília, com seus cabelos crespos volumosos e sorriso luminoso, abraçou a amiga com genuíno afeto. Você teria roubado a cena com aquele seu projeto das moradas suspensas. Luísa sorriu, sentindo o primeiro calor humano daquele dia. Não foi para acontecer, Ceci. Besteira. Ainda pode acontecer. Você tem apenas 38 anos, não 98. Luísa riu, mas o riso morreu quando viu Antônio entrando no salão. Imediatamente, sua postura mudou. Ficou mais ereta, mais distante, mais adequada. Cecília percebeu a transformação. Ainda é assim, então? Perguntou baixinho. Luísa não respondeu. Não precisava. Antônio cumprimentou alguns conhecidos com a eficiência de quem cumpre uma obrigação social. Quando finalmente se juntou à esposa, foi com a mesma distância educada que mantinha em todos os eventos. Impressionante como conseguem chamar isso de arte, comentou, olhando criticamente para uma maquete exposta. Prédios que nunca foram construídos, parece celebração do fracasso. Cecília ergueu as sobrancelhas, mas manteve o sorriso profissional. Na verdade, Sr. Tavares, a exposição celebra a persistência da visão artística, mesmo diante dos impedimentos materiais. É sobre o valor intrínseco das ideias, independente da execução. Antônio lançou um olhar condescendente que dizia claramente: fácil falar quando não se tem que financiar essas ideias. Cecília está me convidando para um projeto no Rio. Luísa disse repentinamente, surpreendendo a si mesma. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto fresco. Que adorável, respondeu ele finalmente, como se ela tivesse mencionado um novo hobby. Um passatempo interessante para você. Foi naquele momento, sob as luzes artificiais do museu, cercada por projetos que nunca viram a luz do dia, que algo dentro de Luísa finalmente se rompeu. Não foi raiva, não foi revolta, foi simplesmente clareza. Ela olhou para o marido, realmente olhou, e viu com precisão cirúrgica. Aquele homem jamais a enxergaria. Para ele, ela era mais um ativo, uma propriedade bem cuidada, uma conveniência social. Nunca uma criadora, nunca uma igual, nunca verdadeiramente humana em toda a sua complexidade. Não é um passatempo, Antônio, ela disse com uma calma que não sentia há anos. É minha profissão, minha vocação, o motivo pelo qual passei 5 anos na faculdade e outros tantos estudando. Ele pareceu genuinamente confuso, como se ela tivesse começado a falar em um idioma desconhecido. Você não precisa trabalhar, Luísa. Providenciei tudo.
para que você tenha conforto. E você acha que é disso que se trata? De necessidade financeira? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto um garçom passava oferecendo canapés. Antônio pegou um, encerrou o assunto com um gesto displicente e se afastou para cumprimentar um político que acabara de chegar. Cecília apertou a mão da amiga. O convite continua de pé, Lu, sempre. Naquela noite, voltando para casa, no silêncio absoluto da limusine, Luísa tomou sua decisão. Não seria um rompimento dramático, não seria uma cena de novela com gritos e acusações, seria silencioso e definitivo, como o próprio casamento havia sido. No dia seguinte, enquanto Antônio participava de uma reunião do conselho de sua empresa, Luísa fez uma ligação para Cecília. Estou dentro, disse simplesmente, mas tenho uma condição. Qual? Perguntou a amiga, mal contendo a excitação. Antes de começar no escritório, quero realizar um projeto pessoal, uma instalação. Vou chamá-la de Casa do Silêncio. Ao desligar, Luísa sentiu pela primeira vez em 12 anos que estava respirando ar puro novamente. Em seu estúdio, abriu um novo caderno de esboços. Na primeira página, escreveu com sua letra elegante: O silêncio também pode ser uma saída de emergência. Durante as 3 semanas seguintes, Luísa trabalhou com uma intensidade que não sentia desde os tempos de faculdade. Seu estúdio, antes um espaço de devaneios e projetos abandonados, transformou-se em um verdadeiro ateliê de criação. Pequenos recortes, materiais diversos, ferramentas de precisão e muitas folhas de anotações espalhavam-se pelo ambiente antes imaculado. Dona Zefa, a única pessoa que realmente a conhecia naquela casa, observava a transformação com um misto de apreensão e alegria. A governanta, que havia criado Luísa desde pequena e a acompanhara após o casamento, percebia que algo profundo estava mudando. A senhora está diferente, comentou uma tarde, enquanto trazia chá para Luísa. Seus olhos têm brilho de novo. Luísa sorriu, sem desviar a atenção da pequena estrutura que montava com meticulosa precisão. Estou me reencontrando, Zefa, finalmente. A maquete que tomava forma em suas mãos era desconcertante. Uma casa de 2 andares, com paredes de vidro e espelhos estrategicamente posicionados. De fora, parecia uma residência moderna e elegante. Mas, ao olhar para o interior, o que se via eram cômodos vazios, inacabados, com portas que não levavam a lugar algum e janelas voltadas para paredes. A estrutura era propositalmente desequilibrada, com espaços que pareciam existir apenas para amplificar a sensação de vazio. Em um dos cômodos, o que seria a sala principal, Luísa colocou uma única miniatura. Uma figura feminina diminuta, quase invisível, sentada em uma cadeira voltada para uma janela sem vista. No quarto principal havia uma cama de casal, mas apenas um lado mostrava sinais de uso. Enquanto trabalhava, Luísa falava pouco com Antônio. Não por raiva ou ressentimento, mas porque não havia realmente o que dizer. Seus mundos nunca haviam verdadeiramente se cruzado, mesmo compartilhando o mesmo teto por tanto tempo. Ele continuava a sair cedo e retornar tarde, absorto em seus negócios e completamente alheio à transformação que ocorria com a esposa. Na sexta-feira que antecedia sua partida, Luísa finalizou a maquete. Com cuidado, colocou-a em uma caixa de acrílico especialmente encomendada. No topo da caixa, uma placa simples: Casa do Silêncio, por Luísa Mendes. Havia retomado seu nome de solteira no projeto. Um pequeno ato de reafirmação. Naquela noite, jantou sozinha como de costume. Depois, sentou-se na sacada da cobertura, observando a cidade iluminada abaixo. São Paulo, com seus milhões de histórias simultâneas, parecia pulsar como um organismo vivo. Quantas outras Luísas existiam naqueles apartamentos? Quantas almas silenciadas, adormecidas, esperando o momento de despertar? No dia seguinte, um sábado, Antônio surpreendentemente estava em casa,
trabalhando em seu escritório. Era o momento que Luísa havia escolhido, não por confronto, mas por sincronicidade. Estava pronta. Com a ajuda discreta de Dona Zefa, suas malas já haviam sido enviadas para o apartamento que alugara temporariamente no Rio de Janeiro. Restavam apenas sua bolsa pessoal e a caixa com a maquete. Luísa caminhou até o escritório de Antônio e bateu levemente na porta. Ele murmurou algo que soou como permissão para entrar. Antônio, ela chamou suavemente. Ele levantou os olhos dos documentos, parecendo levemente irritado pela interrupção. Estou ocupado, Luísa. Pode esperar até o almoço? Não vai demorar, ela respondeu. Só queria te mostrar algo em que estive trabalhando. Ele suspirou, mas fez um gesto para que ela prosseguisse. Luísa colocou a caixa de acrílico sobre a mesa dele, afastando pastas e papéis. O que é isso? Perguntou ele, finalmente olhando para a maquete. Um projeto pessoal. Achei que você deveria ver. Antônio ajustou os óculos e examinou a miniatura arquitetônica com interesse profissional. Afinal, construções eram seu negócio, mesmo que raramente prestasse atenção nos aspectos artísticos delas. Interessante, comentou após alguns segundos. Parece inacabada. Não está inacabada. Está exatamente como deve ser. Ele franziu o senho confuso. Mas os ambientes internos estão vazios e essa estrutura aqui não faz sentido. Há um corredor que não leva a lugar algum. Exatamente, Luísa confirmou. É uma representação física do nosso casamento. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Antônio levantou os olhos da maquete e, talvez pela primeira vez em anos, realmente olhou para Luísa. Não para a imagem que tinha dela, não para uma ideia de esposa que habitava sua mente, mas para a mulher real diante dele. Do que você está falando? Perguntou, sua voz traindo uma insegurança rara. Esta é a casa do silêncio, Antônio. Um lugar onde se habita, mas não se vive. Onde se existe, mas não se é visto. Onde há paredes e tetos, mas não há aconchego. Onde o silêncio não é paz, mas ausência. Ela fez uma pausa, sentindo uma calma surreal. Não havia nervosismo, não havia rancor. Apenas uma constatação tranquila de uma verdade há muito tempo conhecida. É onde vivi pelos últimos 12 anos. Antônio ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Você está sendo melodramática, Luísa. Providenciei tudo o que você poderia querer. Esta casa, suas joias, suas viagens. Coisas, Antônio? Você me deu coisas? Nunca tempo, nunca atenção, nunca reconhecimento, nunca parceria, nunca amor. A última palavra saiu quase como um sussurro. Antônio abriu a boca para responder, mas ela ergueu suavemente a mão, interrompendo-o. Não estou aqui para fazer acusações ou para ouvir justificativas. Estou aqui para me despedir. Despedir? Do que você está falando? Estou partindo, Antônio. Aceitei o convite da Cecília. Vou retomar minha carreira no Rio. A incompreensão no rosto dele seria cômica, se não fosse tão reveladora. Ele realmente não conseguia processar a ideia de que ela pudesse tomar uma decisão como aquela. Em seu mundo ordenado e controlado, Luísa era uma constante, não uma variável. Isso é absurdo, ele declarou, como se estivesse vetando uma proposta de negócio. Você não pode simplesmente ir embora. Na verdade, posso. E estou indo? Por causa de uma crise de meia-idade? Por causa de uma nostalgia profissional ridícula? Luísa sorriu tristemente. Viu? Você nem sequer consegue conceber que eu tenha uma identidade além de ser sua esposa, que eu tenha sonhos, aspirações, talentos. Antônio levantou-se, começando a perder a compostura. Nós temos um contrato, Luísa. Nós temos obrigações sociais. O que vão dizer os meus sócios? Meus clientes? Você pensou nisso? Não, Antônio. Não pensei. Pela primeira vez em 12 anos, estou pensando apenas em mim mesma. E sabe como me sinto? Livre. Ela pegou sua bolsa, que havia deixado no chão ao lado da porta.
A maquete é um presente. Pode mantê-la ou jogá-la fora. Talvez um dia ela te ajude a entender. Antônio parecia congelado, como se não pudesse compreender que estava perdendo o controle da situação. Quando finalmente reagiu, foi com a única linguagem que conhecia. Se você sair por aquela porta, Luísa, não terá mais acesso às contas conjuntas, nem ao apartamento de Campos do Jordão, nem ao motorista, nem às joias que estão no cofre. Ela riu, genuinamente. Você realmente não entende nada, não é? Nunca foi sobre dinheiro. Então do que se trata? O que você quer? Quero respirar, Antônio. Quero criar. Quero ser vista. Quero que alguém me pergunte como foi o meu dia e realmente se importe com a resposta. Quero sentar em uma mesa de jantar e conversar, não apenas ocupar um espaço. Quero olhar no espelho e reconhecer a mulher que vejo. Enquanto falava, Luísa caminhou até a porta. Com a mão na maçaneta, virou-se uma última vez. Você construiu impérios, Antônio, mas nunca construiu um lar. E então ela saiu, deixando para trás o marido mudo, a maquete acusadora e 12 anos de silêncio. No lobby do edifício, Dona Zefa a aguardava discretamente. Seus olhos brilhavam de lágrimas contidas. Minha menina, começou a dizer, mas Luísa a abraçou antes que pudesse continuar. Vou sentir sua falta, Zefa, mais do que tudo nesta casa. A senhora está fazendo o certo, a governanta afirmou, apertando-a com força. Nunca vi um casamento tão gelado quanto esse. Luísa assentiu, emocionada. Prometa que vai me visitar no Rio. Vou te mandar a passagem quando estiver instalada. Prometo, minha flor. Agora vá, antes que ele desça. Um táxi já a aguardava. Ao entrar no veículo e dar o endereço do aeroporto de Congonhas, Luísa sentiu um misto de vertigem e exultação. Era como se estivesse respirando pela primeira vez depois de quase se afogar. O taxista, um senhor de cabelos grisalhos, a observou pelo retrovisor. — A senhora está bem? Perguntou, notando talvez seus olhos marejados. — Estou ótima, respondeu Luísa, com um sorriso genuíno. Melhor do que estive em muitos anos. Enquanto o táxi avançava pelo trânsito caótico de São Paulo, Luísa olhou pela janela para os prédios que passavam. Um deles, o edifício Copan, com sua forma sinuosa que desafiava a rigidez da cidade, sempre fora sua inspiração. Quantas vezes sonhara em projetar algo igualmente revolucionário? Agora, finalmente, tinha a chance. Seu celular tocou. Era Cecília. — Estou no aeroporto, disse a amiga, sem preâmbulos. — Você realmente fez isso? — Fiz. — Meu Deus, Lu, estou tão orgulhosa. Como ele reagiu? Como esperado. Não entendeu nada. Houve uma pausa na linha. — Você está bem? Perguntou Cecília, com genuína preocupação. Luísa refletiu por um momento antes de responder. — Sabe quando você está em um ambiente barulhento por tanto tempo que se acostuma com o ruído? E então, de repente, tudo fica silencioso e seus ouvidos unem? Sim, é assim que me sinto, como se estivesse experimentando um novo tipo de silêncio. Um silêncio que não dói. O táxi entrou na Avenida 23 de Maio, rota para o aeroporto. À frente, o horizonte de São Paulo se estendia, imenso e possível. O Rio de Janeiro recebeu Luísa com o abraço morno de setembro. O apartamento que Cecília havia alugado para ela ficava em Ipanema, com vista para o mar. Nada extravagante como a cobertura em São Paulo, mas infinitamente mais acolhedor. As paredes brancas, ainda vazias, pareciam telas em branco esperando por histórias. — Eu sei que é temporário, explicou Cecília, enquanto mostrava o imóvel. Até você decidir se fica no Rio ou não, mas achei que um lugar com essa vista podia te inspirar. Luísa caminhou até a varanda e inspirou profundamente. O cheiro de maresia, o barulho das ondas, o céu intensamente azul, tudo parecia mais vivo, mais real do que o ambiente asséptico em que vivera na última década. — É perfeito, Ceci, respondeu, sentindo a brisa bagunçar seus cabelos. Um pequeno prazer que havia esquecido.
Os primeiros dias foram de adaptação. Luísa precisou reaprender a viver sozinha, a tomar decisões simples sem consultar ninguém. Que horas almoçar, o que cozinhar, quando dormir. A liberdade era ao mesmo tempo exaltante e assustadora. O escritório de Cecília ficava em um casarão reformado em Santa Teresa, bairro boêmio e artístico no coração do Rio. Um contraste gritante com os ambientes corporativos que Antônio frequentava. Ali, arquitetos, designers e artistas compartilhavam um espaço criativo onde hierarquias eram fluidas e a colaboração era a palavra de ordem. No primeiro dia, Luísa chegou tímida, sentindo-se uma impostora. Afinal, o que havia feito nos últimos 12 anos, além de comparecer a eventos sociais e decorar uma casa que nunca sentiu como sua? Cecília a apresentou à equipe durante o café da manhã comunitário, tradição da empresa. Pessoal, esta é Luísa Mendes, minha colega de faculdade e a mente mais brilhante que já conheci. Ela será nossa nova diretora criativa para projetos especiais. Um rapaz de dreads e óculos de armação colorida sorriu para ela. Você é a das moradas suspensas? Estudamos seu projeto na faculdade. Luísa quase engasgou com o café. Seu projeto estudado? Na faculdade? Como assim? Seu trabalho de conclusão de curso virou case de estudo na UFRJ, explicou uma arquiteta mais jovem. A professora Simone sempre usa como exemplo de integração entre natureza e urbanidade. Cecília sorriu, orgulhosa da amiga. Eu te falei, Lu, seu talento nunca passou despercebido, só esteve adormecido. Aquele reconhecimento profissional, tão simples e genuíno, tocou Luísa mais profundamente do que qualquer joia cara que Antônio jamais lhe dera. Ali, ela não era a esposa de alguém. Era uma profissional respeitada por seu próprio mérito. Nas semanas seguintes, Luísa se integrou rapidamente à dinâmica do escritório. Seu primeiro projeto foi a renovação de uma antiga fábrica no Porto Maravilha, transformando-a em um espaço cultural e gastronômico. Trabalhar com as limitações da estrutura existente, respeitando sua história enquanto criava algo novo, parecia uma metáfora perfeita para sua própria vida. Em São Paulo, enquanto isso, Antônio Tavares enfrentava uma realidade que jamais antecipara. A solidão. Não a solidão elegante que ostentava em eventos sociais, onde ser reservado era parte de sua persona, mas a solidão crua de uma casa vazia, de refeições solitárias, de não ter para quem ligar quando algo significativo, bom ou ruim, acontecia. Nos primeiros dias após a partida de Luísa, ele reagiu com raiva, mandou cancelar os cartões dela, bloqueou seu acesso às contas conjuntas, até mesmo instruiu a segurança do prédio a não permitir sua entrada sem autorização prévia. Era sua maneira de retomar o controle, de mostrar que ainda detinha poder. Dona Zifa observava tudo com olhos tristes, mas resolutos. Em seus mais de 30 anos trabalhando para famílias ricas, nunca vira um homem tão perdido em seu próprio poder. O senhor quer que eu prepare o jantar para quantas pessoas hoje? Perguntou certa noite, sabendo perfeitamente a resposta. Antônio, distraído com o laptop, respondeu automaticamente: 2, como sempre. Houve um momento de silêncio constrangedor quando ele percebeu o que havia dito. 1, corrigiu, sem levantar os olhos da tela. Apenas 1. Dona Zifa assentiu e se retirou. Na cozinha preparou o jantar para uma pessoa, mas no lugar onde Luísa costumava sentar, colocou a pequena maquete da Casa do Silêncio. Quando Antônio entrou na sala de jantar e viu a cena, seu rosto endureceu. Tire isso daí, ordenou secamente. Me desculpe, senhor, respondeu a governanta, sem real arrependimento na voz. Achei que o senhor quisesse mantê-la por perto, já que não jogou fora ainda. De fato, Antônio não conseguira se desfazer da maquete. Ela permanecia em seu escritório como um incômodo lembrete que ele não conseguia explicar por que guardava.
Enquanto a vida de Luísa florescia no Rio, a vida de Antônio entrava em um estranho limbo em São Paulo. Seus negócios continuavam prosperando. Ele era competente demais para permitir que questões pessoais interferissem nisso. Mas algo havia mudado em sua dinâmica social. As primeiras perguntas sobre a ausência de Luísa foram facilmente desviadas com explicações vagas sobre uma viagem prolongada. Mas à medida que as semanas se tornavam meses, ficava cada vez mais difícil manter as aparências. Antônio, cadê aquela sua esposa linda? Faz tempo que não a vemos? Perguntou Clarice, esposa de um de seus principais sócios, durante um jantar beneficente. Luísa está temporariamente no Rio, respondeu com um sorriso ensaiado. Questões familiares. A mentira era mais fácil do que admitir a verdade. Sua esposa o havia deixado, e ele não tinha ideia de como trazê-la de volta, ou mesmo se deveria. A primeira vez que Antônio viu a maquete de Luísa fora do contexto de seu escritório foi em uma revista especializada em arquitetura. Folheava-a distraidamente na sala de espera de um cliente quando seus olhos capturaram a imagem familiar. O título da matéria dizia: Casa do Silêncio, a arquitetura da ausência emocional. Seu coração acelerou enquanto lia o artigo, que descrevia a instalação como uma poderosa metáfora tridimensional das relações esvaziadas pela falta de comunicação genuína. A foto mostrava Luísa ao lado de sua criação, em uma galeria no Rio. Ela sorria, um sorriso que ele não via há anos, um sorriso real. O artigo mencionava ainda que a arquiteta Luísa Mendes, após anos afastada da profissão, estava liderando projetos inovadores no escritório Espaço Vivo de Cecília Rodrigues, incluindo a esperada revitalização do Porto Maravilha. O nome de Antônio não era mencionado em nenhum momento. Era como se aqueles 12 anos de casamento nunca tivessem existido. Como se Luísa tivesse simplesmente pausado sua vida e agora retomasse de onde havia parado. Naquela noite, após 3 doses de uísque, ele ligou para o celular dela. A chamada caiu na caixa postal. A voz, gravada de Luísa, formal e distante, pedia para deixar mensagem após o sinal. Ele desligou sem dizer nada. O que diria, afinal? Sinto sua falta? Seria verdade? Sentia falta da presença dela ou apenas do conforto de ter alguém ao seu lado, preenchendo um espaço, legitimando sua imagem de homem bem-sucedido em todas as áreas? Na manhã seguinte, no escritório da construtora Tavares, seu assistente Marcos entrou nervosamente em sua sala. Senhor Tavares, o projeto do complexo na Berrini, temos um problema. Antônio ergueu os olhos, irritado pela interrupção. Que problema? A comissão de aprovação da prefeitura está exigindo modificações no impacto ambiental. Dizem que nosso projeto não atende às novas diretrizes de sustentabilidade. Era um projeto de 200 milhões de reais, o maior do ano para a construtora. Um atraso significaria prejuízos enormes. Quanto tempo temos para a adequação? 30 dias, senhor. Antônio passou a mão pelo rosto, sentindo-se subitamente exausto. Seu departamento de arquitetura era competente para projetos convencionais, mas sustentabilidade nunca fora seu forte. Eles precisavam de alguém com visão inovadora, alguém que entendesse de integração com a natureza, alguém como... A realização o atingiu como um soco. Marcos, deixe comigo, vou resolver isso. Depois que o assistente saiu, Antônio permaneceu imóvel por longos minutos. Então, lentamente, abriu a gaveta onde guardava a maquete da Casa do Silêncio. Olhou para ela com novos olhos. Pela primeira vez, não viu apenas uma crítica ao seu casamento. Viu o talento de Luísa, a precisão dos detalhes, a ousadia do conceito, a execução impecável. Como nunca percebera antes o quão talentosa ela era. Talvez porque nunca realmente olhara. 3 dias depois, sem avisar ninguém,
Antônio embarcou em um voo para o Rio de Janeiro. Não tinha um plano definido, apenas a certeza de que precisava ver Luísa, por motivos que ainda não compreendia completamente. Ao desembarcar no Santos Dumont, sentiu o calor úmido do rio o envolver como um abraço não solicitado. Tão diferente da praticidade fria de São Paulo. Esta cidade parecia exigir que você a sentisse, não apenas a habitasse. Através de contatos, descobriu o endereço do escritório onde Luísa trabalhava. Um táxi o deixou na entrada do casarão em Santa Teresa, com sua fachada colorida e plantas pendendo das sacadas. No pequeno jardim da frente, mesas e cadeiras espalhadas sob mangueiras abrigavam jovens que conversavam animadamente, laptops abertos, xícaras de café nas mãos. A informalidade do lugar o desconcertou. Como algo sério poderia sair dali? Entrou no casarão sentindo-se deslocado em seu terno italiano. Uma recepcionista sorridente o atendeu. — Bom dia, em que posso ajudar? — Estou procurando Luísa Mendes. — Você tem horário marcado? Ele quase riu. — Horário marcado? Com sua própria esposa? — Não, mas tenho certeza de que ela vai me receber. Sou Antônio Tavares. A jovem fez uma expressão de reconhecimento. — Ah, o senhor é... O marido dela, completou, com mais firmeza do que realmente sentia. — Um momento, por favor. A recepcionista desapareceu por um corredor. Antônio aguardou, sentindo-se estranhamente vulnerável. Este não era seu território. Aqui, não era ele quem ditava as regras. Minutos depois, não foi Luísa quem apareceu, mas Cecília. Seu rosto estava sério, mas educado. — Antônio, que surpresa! Cecília. — Preciso falar com Luísa. Ela está em uma reunião importante agora, sobre o projeto do porto. — Posso esperar. Cecília estudou seu rosto por um momento, como se avaliasse suas intenções. — Olha, vou ser direta. Luísa está bem, melhor do que nunca, na verdade. — O que você quer aqui? A pergunta tão direta o pegou de surpresa. O que ele queria, afinal? Não havia formulado uma resposta clara, nem para si mesmo. — Tenho um projeto em São Paulo. Precisamos da expertise dela em sustentabilidade. Cecília ergueu uma sobrancelha claramente cética. — Profissional, é isso mesmo. — E pessoal também, admitiu baixando a guarda. — Preciso falar com ela, Cecília. A arquiteta suspirou, parecendo pesar opções. — Vou avisá-la que você está aqui, mas a decisão é dela. Cecília saiu deixando Antônio sozinho com seus pensamentos conflitantes. As paredes do casarão exibiam fotos de projetos do escritório, todos inovadores, coloridos, cheios de vida, tão diferentes das construções frias e eficientes que ele erguia em São Paulo. Enquanto esperava, seus olhos capturaram uma imagem que o fez congelar. Era uma fotografia ampliada da maquete de Luísa, A Casa do Silêncio. Mas ao lado dela havia outra maquete claramente feita pela mesma mão, intitulada Casa do Reencontro. Era um projeto completamente diferente, aberto, luminoso, integrado com a natureza. Um projeto cheio de possibilidades. Um projeto para o futuro, não uma autópsia do passado. Antes que pudesse absorver completamente o significado daquilo, ouviu passos no corredor. E então, após quase 3 meses de ausência, Luísa estava diante dele. Luísa parecia diferente. Não era apenas o cabelo mais curto, ou as roupas mais coloridas, ou mesmo o bronzeado suave que a luz do rio lhe conferira. Era algo mais profundo, mais essencial. Seus olhos, antes sempre baixos ou desviados, agora o encaravam diretamente. Sua postura não era mais a de alguém que tenta ocupar o menor espaço possível, mas a de uma mulher que habita plenamente seu corpo e seu lugar no mundo. — Antônio, ela disse, seu tom nem frio nem caloroso, apenas presente. — Luísa, ele respondeu, subitamente consciente de quanto tempo fazia desde que realmente a olhara nos olhos. — Você está diferente.
Um pequeno sorriso curvou os lábios dela. Estou viva. A simplicidade da resposta o desarmou. Era verdade. Pela primeira vez desde que a conhecera, Luísa parecia plenamente viva, habitando cada centímetro de sua existência. Podemos conversar em particular? Ele pediu, consciente dos olhares curiosos que vinham das mesas no jardim. Luísa hesitou por um momento, depois assentiu. Vamos ao café na esquina, sugeriu. Tenho apenas meia hora antes da próxima reunião. O café era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira rústica e plantas pendendo do teto. Nada como os restaurantes refinados que Antônio frequentava em São Paulo. Uma jovem garçonete os cumprimentou pelo nome. Luísa já era uma cliente conhecida, percebeu? O de sempre, Lu? Perguntou Achioti. Garçonete com familiaridade. Sim, Dani, obrigada. E o senhor? Antônio pediu um café expresso, sentindo-se estranhamente deslocado. Este era o mundo de Luísa agora, um mundo onde ela tinha rotinas conhecidos, preferências estabelecidas, um mundo que ela construíra inteiramente sem ele. Como você me encontrou? Perguntou Luísa após a garçonete se afastar. Não foi difícil, respondeu ele. Você está se tornando conhecida no meio. Vi uma matéria sobre a Casa do Silêncio. Ela assentiu sem surpresa. A instalação teve uma repercussão que eu não esperava. É impactante, admitiu ele. Nunca percebi que você se sentia assim. Esse é exatamente o ponto, Antônio. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Pela primeira vez na vida, Antônio Tavares não sabia como conduzir uma conversa. Em negociações, ele sempre tinha um objetivo claro, uma estratégia definida. Mas ali diante daquela nova versão de Luísa, sentia-se sem rumo. Por que você veio? Ela perguntou finalmente, quando os cafés foram servidos. Ele respirou fundo. A verdade, percebeu, era multifacetada. Temos um projeto importante em São Paulo. Começou pela parte mais fácil. Um complexo na Berrini. A prefeitura está exigindo adequações ambientais e sustentáveis. Pensei em você. Luísa ergueu as sobrancelhas, claramente surpresa. Você veio do Rio até São Paulo para me oferecer um trabalho de consultoria? Não apenas isso, admitiu. Também queria te ver. Saber como você está. Estou bem, Antônio. Muito bem, na verdade. Percebi. Você parece feliz. A palavra soou estranha em sua boca. Quando foi a última vez que conversaram sobre felicidade? Estou redescobrindo quem sou, respondeu ela. Quem sempre fui, na verdade, antes de me perder. O não dito pairou entre eles. Antes de se perder no casamento, na vida que ele havia desenhado para eles sem jamais consultá-la. Vi a outra maquete, disse ele repentinamente. A casa do reencontro. Uma sombra de vulnerabilidade passou pelos olhos dela. A primeira desde que se encontraram. É um projeto pessoal, respondeu vagamente. Ainda em desenvolvimento. É sobre nós também? A pergunta direta surpreendeu a ambos. Luísa o estudou por um longo momento antes de responder. Não sei, Antônio. É sobre mim, certamente. Sobre reconstruir algo que foi danificado. Sobre criar espaços onde seja possível respirar e crescer. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. Se isso inclui você ou não, ainda estou descobrindo. A honestidade dela era desconcertante e, de alguma forma, libertadora. Não havia joguinhos, nem manipulações sutis, nem expectativas veladas. Apenas a verdade crua de uma mulher que já não tinha nada a perder. Sinto sua falta, ele disse subitamente, surpreendendo a si mesmo com a admissão. Luísa inclinou levemente a cabeça como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Do que exatamente você sente falta, Antônio? A pergunta o pegou desprevenido. Era uma boa pergunta. Do que ele sentia falta, realmente? Da sua presença, respondeu, tentando organizar pensamentos que nunca havia realmente confrontado. Da casa com você nela,
de saber que você estaria lá quando eu voltasse. Luísa sorriu, mas era um sorriso triste. Você sente falta. De uma ideia, Antônio. De um conceito. Não de mim como pessoa. Você sente falta da esposa, não da Luísa. Suas palavras atingiram algo profundo dentro dele. Havia uma verdade dolorosa ali que ele nunca havia considerado. Talvez você tenha razão, admitiu, surpreendendo-a com sua franqueza. Talvez eu nunca tenha realmente conhecido você. Nem eu a você, ela respondeu, suavemente. Construímos uma vida baseada em suposições e expectativas, nunca em conhecimento real um do outro. Antônio sentiu uma melancolia estranha tomar conta dele. Como era possível compartilhar mais intimidade naquele café após meses separados do que em 12 anos de casamento? Eu vi sua maquete, Luísa, disse ele após um momento. Realmente vi e entendi a mensagem. E qual é a mensagem na sua visão? Que eu construí paredes em vez de pontes, que criei uma estrutura para te conter, não para te abrigar. Luísa pareceu genuinamente surpresa com a profundidade de sua compreensão. Você realmente olhou para ela, comentou, quase para si mesma. Sim, pela primeira vez, acho que realmente olhei. O telefone de Luísa vibrou sobre a mesa. Ela o consultou rapidamente. Minha reunião, explicou, já se preparando para levantar. Tenho que ir. Antônio assentiu, sentindo uma urgência inesperada. Não queria que aquele momento acabasse. Não queria perder a conexão que, ironicamente, só havia encontrado agora que estavam separados. E quanto ao projeto? Perguntou, agarrando-se ao pretexto profissional. Você consideraria? Luísa hesitou. Envie os detalhes por e-mail. Vou analisar. Obrigado. Ela deixou algumas notas sob a xícara e levantou-se. Antes de ir, porém, parou ao lado dele. Por que você realmente veio, Antônio? Ele olhou para cima, encontrando os olhos dela. Aqueles olhos que agora o enxergavam de verdade. Porque percebi que perdi algo valioso sem nunca ter realmente entendido seu valor. Luísa assentiu lentamente, como se a resposta a satisfizesse em algum nível profundo. Mande os documentos do projeto, repetiu, e então acrescentou. E Antônio? A próxima vez que vier ao Rio, experimente usar roupas mais leves. Ninguém faz negócios de terno aqui. Com um pequeno sorriso, ela saiu, deixando-o sozinho com uma xícara de café pela metade e pensamentos que não conseguia organizar completamente. Naquela tarde, caminhando pela orla de Ipanema, Antônio sentiu-se estranhamente leve, apesar da confusão emocional. Havia algo libertador em finalmente encarar verdades há tanto tempo evitadas. Seu celular tocou. Era Marcos, seu assistente, com alguma crise corporativa que de repente parecia trivial. Pela primeira vez na vida, Antônio adiou um problema de trabalho. Resolva você, Marcos. Confio no seu julgamento. Desligando o telefone, tirou os sapatos e pisou na areia. Quando foi a última vez que fizera isso? Que sentira a textura da areia entre os dedos, o cheiro do mar, o calor do sol diretamente na pele? Quando foi a última vez que experimentara o mundo, em vez de apenas gerenciá-lo? No hotel, mais tarde, abriu seu laptop e começou a redigir um e-mail para Luísa com os detalhes do projeto da Berrine. Mas, à medida que escrevia, percebeu que estava colocando muito mais no texto do que meras especificações técnicas. Estava revelando pensamentos, fazendo perguntas reais, compartilhando dúvidas genuínas sobre o rumo que o projeto e sua vida deveriam tomar. Era o e-mail mais honesto que já escrevera. Antes de enviar, anexou algo que havia trazido de São Paulo, fotos da maquete Casa do Silêncio, em diferentes ângulos, tiradas por ele mesmo. Junto, uma imagem que fizera na semana anterior. Sua tentativa amadora de criar uma resposta à obra de Luísa. Era claramente o trabalho de um não-artista,
desajeitado e tecnicamente falho, mas havia sinceridade no esforço. Ele a intitulara Casa do Arrependimento. No Rio, Luísa voltou ao escritório após o encontro com Antônio, sentindo-se estranhamente abalada. Não esperava vê-lo tão humano, tão vulnerável. O Antônio, que conhecera por 12 anos, jamais admitiria não entender algo, muito menos seus próprios sentimentos. E então, perguntou Cecília, quando a encontrou no corredor. Estranho, respondeu honestamente. Como falar com alguém que você conhece intimamente e ao mesmo tempo não conhece de forma alguma? Ele quer você de volta? Ele não sabe o que quer, e isso, por si só, já é uma evolução. À noite, em seu apartamento em Ipanema, Luísa abriu o e-mail de Antônio. Esperava encontrar o habitual tom formal, técnico e distante que ele usava em comunicações profissionais. Em vez disso, deparou-se com um texto surpreendentemente pessoal, cheio de reflexões e perguntas que ele jamais verbalizaria em pessoa. Quando chegou às fotos anexadas, especialmente a tentativa dele de criar sua própria maquete, Luísa sentiu lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos. Era um gesto tão fora do personagem, tão desprovido da perfeição, que ele sempre exigia de tudo ao seu redor. Havia algo comovente na imperfeição deliberada daquele ato. Passou a noite analisando os documentos do projeto da Berrine. Era, de fato, um desafio interessante. O tipo de projeto que sempre sonhara em fazer, grande, impactante, com potencial para transformar a paisagem urbana de forma positiva. O tipo de projeto que poderia ter sido seu, se não tivesse abdicado de sua carreira pelo casamento. Na manhã seguinte, após uma noite praticamente sem dormir, Luísa tomou sua decisão. Ligou para Cecília antes mesmo do café da manhã. Ceci, preciso conversar com você sobre algo importante. O projeto de São Paulo? Adivinhou a amiga. Sim, acho que vou aceitar. Houve um breve silêncio na linha. Tem certeza? Você não precisa fazer isso, Lu. Não precisa voltar para aquela vida. Não estou voltando para a vida antiga, Luísa explicou, sentindo-se estranhamente segura de sua decisão. Estou criando algo novo, nos meus termos desta vez. Depois de desligar, Luísa caminhou até a varanda e observou o mar. O rio havia sido seu refúgio, seu espaço de renascimento, mas talvez fosse hora de enfrentar São Paulo novamente, não como a esposa de Antônio Tavares, mas como Luísa Mendes, a arquiteta, como a profissional e a mulher que sempre deveria ter sido. Sentou-se para responder ao e-mail de Antônio. Sua resposta foi tão honesta quanto a dele. Aceito o projeto, mas com condições. Trabalharei como consultora externa, não como sua esposa. Precisamos de limites claros. E Antônio, sua maquete não é sobre arrependimento, é sobre reconhecimento. O primeiro passo de qualquer reconstrução é reconhecer o que foi destruído. O segundo é imaginar o que poderia existir em seu lugar. 3 dias depois, em uma manhã ensolarada de outubro, Luísa desembarcou novamente em São Paulo. A cidade parecia ao mesmo tempo familiar e estranha, como um sonho recorrente, cujos detalhes foram sutilmente alterados. O motorista aguardava no aeroporto, mas não era o mesmo que trabalhava para Antônio. No cartão que segurava, lia-se Luísa Mendes, consultora de sustentabilidade, projeto Berrine. Seu nome, sua identidade profissional. Um pequeno detalhe que significava tudo. O carro a levou não para a antiga cobertura onde vivera, mas para um hotel boutique no Itaim. Em seu quarto, um buquê de flores a aguardava, com um cartão escrito à mão. Bem-vinda de volta à cidade que precisa da sua visão mais do que nunca. A reunião está marcada para amanhã, 9h. Sem pressão, sem expectativas, apenas possibilidades. Luísa sorriu para si mesma. Possibilidades. Era uma palavra que não associava a Antônio, sempre tão definitivo em suas certezas. Talvez houvesse, afinal,
espaço para surpresas nessa história. Colocou o cartão sobre a mesa e abriu sua pasta de trabalho. Tinha muito a preparar para o dia seguinte, o dia em que Luísa Mendes finalmente apresentaria seu projeto Moradas Suspensas para o Mundo. A sala de reuniões da construtora Tavares nunca havia testemunhado uma apresentação como aquela. Luísa Mendes, em um blazer branco sobre calça e blusa pretas, manipulava o projetor com a confiança de quem domina não apenas o espaço físico, mas também sua própria narrativa. Os executivos, predominantemente homens em ternos escuros, observavam com interesse crescente enquanto ela desdobrava sua visão para o projeto da Berrini. Não era apenas uma adaptação do projeto original para atender às exigências ambientais da prefeitura. Era uma reimaginação completa do conceito, transformando o que seria mais um arranha-céu corporativo em um complexo vivo, integrado à cidade e ao meio ambiente. As moradas suspensas não são apenas um prédio verde, explicava Luísa, mostrando os slides com impressionantes renderizações 3D. São um ecossistema urbano onde pessoas, natureza e tecnologia coexistem em harmonia. Cada andar contém jardins suspensos que funcionam como pulmões verdes e áreas comunitárias. O sistema de captação de água de chuva não é apenas sustentável, mas visível como elemento arquitetônico, transformando a necessidade em beleza. Antônio, sentado à cabeceira da mesa como presidente da construtora, mantinha uma expressão neutra e profissional. Mas seus olhos revelavam algo mais: admiração genuína. Não apenas pelo projeto, que era inegavelmente brilhante, mas pela mulher que o apresentava. Uma mulher que, percebeu com dolorosa clareza, nunca havia realmente conhecido durante os anos em que dividiram uma casa. Os custos iniciais serão 12% maiores que o projeto original, continuou Luísa, abordando pragmaticamente o aspecto que sabia ser crucial para aquela sala de homens de negócios. Mas o retorno em economia energética, valorização imobiliária e benefícios fiscais compensará esse investimento em aproximadamente 7 anos, sem falar no valor intangível da marca associada a um projeto verdadeiramente inovador e responsável. Quando terminou a apresentação, houve um momento de silêncio. Não o silêncio constrangido de uma ideia rejeitada, mas o silêncio respeitoso que antecede o reconhecimento da excelência. Alguma pergunta? Luísa convidou, serena. Um dos diretores levantou a mão. Senhor, senhora, Tavares, começou hesitante sobre como se referir a ela. Este projeto é ambicioso demais. Acha realmente viável no atual mercado? Senhor Andrade, é Luísa Mendes. Ela corrigiu com firmeza, mas sem hostilidade. E sim, não apenas acredito na viabilidade, como tenho certeza de que este é o único caminho verdadeiramente sustentável, financeira e ambientalmente, para empreendimentos deste porte. Outro diretor interveio. Mas o mercado imobiliário de São Paulo é conservador. As pessoas realmente pagariam mais por um apartamento com árvores? Luísa sorriu, antecipando a pergunta. O mercado está mudando, senhores. A nova geração não quer apenas metros quadrados, quer qualidade de vida, conexão, significado. As moradas suspensas oferecem isso, e a escassez de projetos verdadeiramente inovadores só aumenta seu valor. As perguntas técnicas continuaram por mais 30 minutos, cada uma respondida por Luísa, com conhecimento, segurança e, quando necessário, dados concretos. Não havia nada amador ou passatempo em sua performance. Ela era inquestionavelmente a especialista mais capacitada naquela sala. Finalmente, Antônio tomou a palavra. Acredito que todos concordamos que a proposta da arquiteta Mendes não apenas resolve nosso problema com a prefeitura, mas eleva significativamente o patamar do projeto. Sugiro que aprovemos o conceito e avancemos para a fase de detalhamento técnico. Houve acenos de concordância ao redor,
Da mesa. A reunião foi encerrada e os executivos começaram a se dispersar, muitos parando para cumprimentar Luísa pessoalmente. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala, Antônio aproximou-se dela, mantendo uma distância respeitosa. Impressionante, disse simplesmente. Obrigada. Não apenas o projeto, você, sua presença, sua confiança. É como se eu estivesse conhecendo uma nova pessoa. Luísa sorriu, colocando suas anotações de volta na pasta. Não é uma nova pessoa, Sr. Antônio. É quem eu sempre fui. Você apenas nunca teve a oportunidade de conhecê-la. Ou nunca criei essa oportunidade. Ele corrigiu, com uma honestidade que ainda soava estranha vinda dele. O que acontece agora? Agora, trabalharemos juntos no projeto, profissionalmente. E depois, Luísa fechou a pasta e o encarou diretamente. Não sei, Antônio. Não estou planejando o depois. Estou vivendo o agora, algo que não fazia há muito tempo. Ele assentiu, aceitando a indefinição de uma forma que o antigo Antônio Tavares jamais aceitaria. Você voltará para o Rio após este projeto? Provavelmente. Minha vida está lá agora, mas isso não significa que não posso ter projetos aqui também. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O primeiro em tantos anos. Não era o silêncio tenso e distante que caracterizara seu casamento, mas um silêncio cheio de possibilidades não verbalizadas. Jantar esta noite? Ele sugeriu, finalmente, para discutir os próximos passos do projeto. Luísa considerou por um momento, com uma condição. Qual? Não no Latambuile, nem no Fasano, nem em nenhum desses restaurantes chiques e impessoais que você frequenta. Vamos a um lugar onde possamos realmente conversar. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia. Você escolhe. Conheço um lugar no Bexiga, mesa compartilhada, comida simples, sem frescura e sem gravata. Sem gravata? Ele fingiu horror, mas seus olhos sorriam. Você está pedindo muito. Naquela noite, em uma cantina italiana barulhenta e aconchegante no tradicional bairro do Bexiga, Antônio Tavares apareceu sem gravata, usando uma camisa azul clara com os 2 primeiros botões abertos. Seu cabelo, normalmente impecavelmente penteado, estava levemente desalinhado pela brisa da noite. Luísa já o aguardava, em uma mesa de madeira simples, com uma garrafa de vinho tinto já aberta. Vestia jeans e uma blusa solta, casual, um visual que nunca usaria nos tempos de Senhora Tavares. Você veio, ela comentou, genuinamente surpresa ao vê-lo em um ambiente tão diferente de seu habitual. Disse que viria, ele respondeu sentando-se. Este lugar é interessante. É autêntico. A família que o administra está na 3ª geração. O molho do espaguete à bolonhesa é feito com a mesma receita há 70 anos. Antônio olhou ao redor, absorvendo o ambiente, as mesas próximas umas das outras, o volume alto das conversas, as fotos de família nas paredes, o cheiro rico de alho e tomate no ar. Nunca estive em um lugar assim, admitiu. Eu sei, respondeu Luísa. Você sempre preferiu restaurantes onde o silêncio era mais importante que o sabor. Era uma observação, não uma acusação, mas carregava o peso de anos de jantares formais e impessoais. Pediram a especialidade da casa e, aos poucos, a conversa fluiu do projeto para temas mais pessoais. Não de forma direta ou confrontadora, mas através de pequenas histórias e observações que revelavam mais sobre quem realmente eram do que todas as conversas que tiveram durante o casamento. Luísa contou sobre sua infância em Minas Gerais, filha de um professor de literatura e uma ceramista, e como se apaixonou por arquitetura ao visitar Brasília aos 12 anos. Antônio falou da pressão de ser o único herdeiro do império imobiliário do pai, e como seus verdadeiros interesses, música e fotografia, foram silenciados antes mesmo que pudesse explorá-los. Nunca soube disso, comentou Luísa, genuinamente surpresa. Que você gostava de música? Toco violão,
Ou tocava na adolescência, ele admitiu, parecendo quase envergonhado. Meu pai considerava um passatempo indigno para alguém destinado a comandar uma construtora. Então você desistiu. Assim como você desistiu da arquitetura quando nos casamos, ele observou, a compreensão surgindo em seu olhar. Acho que somos mais parecidos do que imaginávamos. O jantar se estendeu por horas, o vinho fluindo junto com as palavras há tanto tempo não ditas. Quando finalmente saíram, a noite paulistana os envolveu com sua energia, caótica e vibrante. Posso te levar ao hotel, ofereceu Antônio. Prefiro caminhar um pouco, respondeu Luísa. A noite está agradável. Ele hesitou apenas um momento. Posso acompanhá-la? Ela sorriu e assentiu. Lado a lado, mas sem se tocar, caminharam pelas ruas do Bexiga, depois pela Avenida Paulista, conversando como nunca haviam conversado antes, sobre a arquitetura, sobre a cidade, sobre suas esperanças e medos. Nos meses seguintes, o projeto das moradas suspensas avançou rapidamente, tornando-se não apenas o empreendimento flagship da construtora Tavares, mas um modelo de arquitetura sustentável para todo o Brasil. Luísa dividia seu tempo entre Rio e São Paulo, mantendo seu apartamento em Ipanema e sua posição no escritório de Cecília, mas cada vez mais envolvida no projeto que estava redefinindo o skyline paulistano. Sua relação com Antônio evoluiu para algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Uma parceria genuína, baseada em respeito mútuo e admiração real. Não havia pressão para definir o que eram ou para onde iam. Apenas um compromisso silencioso de estar presente, de escutar, de realmente ver um ao outro. Em uma tarde de domingo, quase um ano após a partida de Luísa da cobertura na Paulista, Antônio a convidou para visitar um terreno na Serra da Cantareira. É um projeto pessoal, explicou enquanto dirigia seu próprio carro, algo que raramente fazia nos tempos de casado. Queria sua opinião profissional. O terreno era exuberante, uma clareira natural cercada por mata atlântica, com vista panorâmica para São Paulo ao longe. Um riacho cortava a propriedade, e o som da água misturava-se ao canto dos pássaros. É lindo, comentou Luísa, genuinamente impressionada. O que você pretende construir aqui? Ainda não sei, respondeu Antônio, observando o horizonte. Talvez nada, talvez apenas preservar. Ela o olhou com surpresa. O antigo Antônio veria aquele espaço apenas como metros quadrados a serem explorados comercialmente. Talvez um refúgio, ele continuou pensativo. Um lugar para reconectar, para lembrar o que é importante. Um projeto muito diferente dos seus habituais, observou Luísa. Estou aprendendo a valorizar o espaço, não apenas pelo que posso construir nele, mas pelo que ele já é, disse, com um olhar significativo para ela. Algumas coisas são perfeitas simplesmente por existirem. Caminharam pela propriedade, discutindo possibilidades. Não como arquiteta e cliente, nem como ex-marido e ex-esposa, mas como duas pessoas que finalmente começavam a se conhecer verdadeiramente. Quando se sentaram à beira do riacho, Antônio tirou algo do bolso, um pequeno caderno de esboços, muito parecido com os que Luísa usava. Comecei a desenhar de novo, comentou, abrindo-o timidamente. Nada profissional, claro, apenas ideias. Os desenhos eram surpreendentemente sensíveis, estudos de luz e sombra, detalhes arquitetônicos, paisagens. O traço era hesitante, mas havia alma nas imagens. São bonitos, disse Luísa, genuinamente tocada pela vulnerabilidade daquele gesto. Você tem talento natural para a composição. Tenho um bom professor, respondeu ele com um sorriso tímido. Aprendi observando você trabalhar no projeto. Na última página do caderno havia um esboço diferente. Uma casa simples, integrada à natureza, com grandes janelas e espaços abertos. Abaixo, um título escrito à mão, Casa dos Novos Começos. Luísa olhou para Antônio.
uma pergunta não formulada em seus olhos. É apenas uma ideia, ele explicou, subitamente vulnerável. Não uma proposta, não uma pressão, apenas uma possibilidade. Ela tocou o desenho com a ponta dos dedos, sentindo a textura do papel, a pressão do lápis, a intenção por trás de cada linha. Novos começos são difíceis, disse finalmente. Exigem mais do que boas intenções. Exigem mudança real, consistente. Eu sei, ele respondeu, seu olhar direto e honesto. E sei também que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca voltam a ser como antes. Não, não voltam, concordou Luísa. Mas talvez não precisem voltar. Talvez possam se transformar em algo diferente, algo novo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e dourados. Abaixo, as luzes de São Paulo começavam a piscar, como estrelas terrestres. Este lugar seria perfeito para um observatório, comentou Luísa profissionalmente. Uma estrutura transparente que se integrasse à paisagem em vez de dominá-la. Antônio sorriu, reconhecendo que ela estava, à sua maneira, aceitando a possibilidade. Não uma resposta definitiva, mas uma porta entreaberta. Você projetaria isso? Perguntou, sem pressão, na voz. Talvez, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Se o cliente estiver disposto a realmente ouvir minhas ideias desta vez. Ele está, garantiu Antônio. Aprendeu da maneira mais difícil que algumas vozes precisam ser, não apenas ouvidas, mas valorizadas. Ficaram ali sentados até o sol desaparecer completamente, conversando sobre arquitetura, sobre vida, sobre o futuro, não como uma certeza, mas como um projeto em constante desenvolvimento, cheio de possibilidades. Quando o céu já estava salpicado de estrelas, Luísa tirou de sua bolsa um pequeno objeto, uma miniatura da Casa do Reencontro, sua segunda maquete. Era diferente da primeira, não mais vazia e fragmentada, mas aberta e acolhedora, com espaços de fluidez e conexão. Trouxe isso para você, disse entregando a peça, para lembrar que todo projeto começa com uma visão, mas só se realiza com trabalho constante e cuidadoso. Antônio segurou a maquete com reverência, compreendendo seu significado simbólico. É linda, disse simplesmente. Não está finalizada, explicou Luísa. Ainda há detalhes a serem definidos, espaços a serem preenchidos. Trabalho em andamento, sugeriu ele, como tudo que vale a pena. Naquela noite, quando Antônio deixou Luísa em seu hotel, não houve promessas grandiosas, nem juramentos eternos. Apenas um beijo suave, o primeiro em muitos anos que carregava verdadeiro significado. Até amanhã, disse ela, ao se despedir. Temos uma reunião com os engenheiros às 9. Estarei lá, respondeu ele, sem gravata. Ela riu, e o som, tão raro durante os anos de casamento, era como música. Enquanto observava o carro se afastar, Luísa não tinha certeza do que o futuro reservava para eles. Sabia apenas que, pela primeira vez, não se tratava de um roteiro pré-definido por convenções sociais ou expectativas alheias. Era uma história que ambos estavam escrevendo juntos, página por página, com a liberdade de criar algo verdadeiramente seu. Em seu apartamento de hotel, Antônio colocou a maquete da Casa do Reencontro sobre a mesa e abriu seu caderno de desenhos. Começou a esboçar, não um prédio ou uma estrutura, mas um espaço. Um espaço para duas pessoas que, depois de tanto tempo, finalmente estavam aprendendo a habitar o mesmo mundo sem perder suas individualidades. Chamou o desenho de lar, simplesmente, porque, afinal, um lar não é feito de paredes e tetos, mas de olhares que realmente veem, vozes que verdadeiramente escutam e corações que escolhem, dia após dia, construir juntos algo significativo. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Luísa e Antônio tenha tocado seus corações. Esta história nos lembra que nunca é tarde para reconstruir, para ver e ser visto verdadeiramente.
Se você se identificou com essa narrativa de redescobertas e segundas chances, temos uma playlist especial com histórias igualmente emocionantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Não deixe de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo, para que possamos continuar trazendo histórias que exploram as complexidades das relações humanas. O que você achou do desfecho? Há espaço para um recomeço entre Luísa e Antônio? Conte-nos nos comentários. Voltaremos amanhã com mais uma história para aquecer seu coração.